Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui hoje para falar um pouco, conversar um pouco, lançar no ar aí a questão sobre a decisão polêmica do Donald Trump, presidente norte-americano, né? Norte-americano não, estadunidense, né? Porque norte-americano também pode ser Canadá, né? A gente também fica na América do Norte. Mas a questão do presidente estadunidense, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como capital de Israel, né? A capital hoje é Tel Aviv, na verdade, a capital política, né? Mas Donald Trump, por um motivo aparentemente, né? Aparentemente sionista, etc. Reconhece então ali a capital como Jerusalém. Então, alguns pontos que eu gostaria de colocar para a gente poder deixar no ar essa questão. Em primeiro lugar, a Israel, o povo judeu, passou por vários momentos difíceis na sua história. Né? Algumas diásporas foram acontecendo na vida do povo judeu. Diáspora é a saída, né, do judeu daquela terra. Então eles se espalharam pelo mundo inteiro. Se espalharam pela Europa, pela América Latina, pela América do Norte. Né? Então a grande concentração de judeus no mundo está no leste europeu, está nos Estados Unidos, né? E está na América Latina, na América do Sul, no caso na Argentina, um grande número. Então, um jornalista, há uns 200 anos atrás, ele escreve um livro conclamando a questão judaica, né? Conclamando então o povo a buscar uma identidade nacional através de um território. Então, isso ficou conhecido como sionismo. Sionismo que faz referência a Sião, que é uma cidade das colinas ali de Jerusalém, e então escolhe-se Jerusalém como capital para que esse projeto possa então ser levado a cabo, né? Esse projeto possa então ser colocado em prática. Então ele coloca no primeiro ponto a ideia. Ele lança a ideia, conclama, chama os judeus, e isso que estão espalhados pelo mundo inteiro. A gente não tem uma pátria, a gente precisa ter uma terra. Ali foi a nossa terra dada por herança, não sei quantos mil anos atrás, a grande cidade de Davi, a grande glória de Salomão, etc e tal. Então, a princípio parece ter uma ideia muito boa. Mas como ele vai fazer isso? É a pergunta. Então ele vai buscar alianças. Vai buscar quatro tipos de aliança. Aliança, a primeira é ideológica, né? Chamando as pessoas, os judeus espalhados pelo mundo, despertando esse interesse. A segunda, ele vai conclamar então, além disso, uma ideia de militar, uma ideia de uma força militar, fortalecer, né, um exército daqui para defender, para isso aquilo. Tanto é que hoje o exército de Israel é o melhor exército do mundo, mais preparado, com a inteligência, com as armas, etc. E tal. Em terceiro lugar, ele vai chamar então a algumas empresas, alguns acionistas, donos de banco, pessoas que não têm nada a ver com Israel, que não são judeus, são ateus, não acreditam em nada, mas vai fazer com que essas pessoas invistam, né? Doem dinheiro, ou coloquem financeiramente isso, e ele vai fazer uma aliança política, ele vai propor uma aliança política com as grandes potências do capital. Por trás disso está Israel é um lugar estratégico no mundo. Basicamente, ele está no meio ali do mundo inteiro. Uma região rica em petróleo. Uma região que qualquer país que controlar aquela região vai ter uma vantagem enorme sobre os outros países ali no sentido de exploração, ali é um local geopolítico estratégico, sempre foi, tanto é que foi disputas durante muitos anos na história da humanidade. Então o interesse está muito mais político-econômico do que o interesse de fato de trazer uma terra, de dar uma identidade para aquele povo. Soma-se a isso, então, a essa ideia, a grande comoção depois da Segunda Guerra Mundial que teve o povo de Israel. Por quê? Porque o Hitler matou alguns milhões de judeus, então o mundo inteiro se reuniu, então, e essa ideia ela foi fortalecendo, ganhando corpo. O que acontece, então, no ano de 1948, ano de 1949 ali, nas resoluções da ONU? Resolve-se o quê? Dividir a cidade de Jerusalém em duas partes. Uma parte para os palestinos que já moravam ali, que já tinha a capital ali em torno de Israel, né? Já tinham morado ali há alguns anos. Esse tempo que o povo de Israel ficou disperso, os judeus, os palestinos moraram ali, utilizaram aquela terra, fizeram coisas ali. Então, estabeleceu-se o quê? Que faria Jerusalém uma capital para as três religiões, cristão, muçulmano e judeu, e que haveria então
a divisão, né? O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Porém, isso não aconteceu. Criou-se o Estado de Israel e os palestinos, desde então, não foram permitidos criar o seu Estado. Então, essa guerra que tem aí desde meados do século passado é uma guerra por fronteira, por território, ou seja, colocou aquele muro, né? Estabeleceu aquele muro e os palestinos ficaram sem direito, então, a ter o seu Estado, que foi a mesma resolução da ONU que criou o Estado de Israel, cria o Estado da Palestina. E eles, então, não podem usufruir daquilo que a própria ONU teve na sua resolução. O que vai acontecer com isso? As potências capitalistas que estão ligadas aos judeus, elas vão se beneficiar disso e vão apoiar a causa dos judeus por um interesse político-econômico, de dominar aquela região e explorar o petróleo daquela região. Então a decisão do Trump é uma decisão muito mais ligada ao mercado do capital do que uma decisão teológica, etc. e tal. Aí eu vou agora fazer algumas considerações da parte teológica. Isso aqui eu falei da história e política. Tem muita gente que ainda acha que Israel, teologicamente falando, é o povo escolhido de Deus. Esse é um pensamento judaizante. Esse é um pensamento judaizante que Paulo combateu até o final da sua vida. Por quê? Porque para o cristão, tanto ele católico ou protestante, a aliança com Abraão ela é dada continuidade através de Cristo. Então, as alianças do Antigo Testamento não têm validade mais para nós. Em que sentido? No sentido geográfico e no sentido nacional de Israel. Não tem. As profecias em relação a Israel já se cumpriram todas. A Israel, aquele Israel antigo. Quando se refere agora a Israel, é o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo, que é a continuidade de Israel. Onde que está isso? Na Bíblia. Romanos fala sobre isso. Quando as varas são enxertadas na oliveira, etc. e tal. Por quê? Porque a continuidade está na igreja cristã. Gálatas, Romanos, Efésios. Quem que dá continuidade, então, à aliança de Abraão? Cristo. Jesus Cristo, ele é a aliança superior. O livro de Hebreus vai falar que Jesus é superior a Abraão. O sacerdócio dele é superior ao de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Então, quando eu vejo alguns cristãos apoiando essa ideia, eu fico na dúvida. Ou eles não entenderam muito bem a fé cristã, ou eles estão querendo voltar à lei. Se eles querem voltar à lei, Paulo fala, então vai ter que cumprir a lei toda. E ninguém conseguiu cumprir a lei toda. Nós passamos por alguns momentos na fase da fé cristã, de algumas até retrocessos. Então, por exemplo, voltar aquelas coisas do Antigo Testamento. Festas, eu não discrimino quem faz, mas são festas nacionais. Trombeta, tabernáculo, aquelas festas lá. Você pode fazer, obviamente. Isso é para falar que pode fazer. Se faz, obviamente, mas no sentido simbólico, trazer uma questão para uma conversa, para um diálogo, para abrir a cultura, etc. Mas não com um valor de fé, não com um valor confessional. Isso é um equívoco do âmbito da fé cristã. Uma outra questão, né? O protestantismo ele nasce resgatando aquilo que os apóstolos estavam pregando, que Paulo pregava. Se você tem essa mentalidade de que Donald Trump ou quem quer que seja, colocando Israel, dando proeminência para Israel, está cumprindo alguma coisa da Bíblia, está completamente equivocado. Completamente equivocado. Falta uma leitura, falta um estudo, um aprofundamento da Bíblia, porque isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Cumprimento de profecia. Gente, que eu estou vendo gente falar isso. Para com isso, gente. Para com isso. As profecias se cumprem em Cristo. Então você vai ter que ter duas escatologias agora. Uma escatologia para Israel, uma escatologia para... Isso não existe. Isso é coisa de um pensamento neo-judaizante. De judeus que negam a continuidade da igreja através de Cristo e querem retomar, então, o valor de Israel sobre todos os povos, que é o que fizeram no Antigo Testamento, né? Por que a aliança com eles não foi colocada de uma forma ampla? Porque eles achavam, como muitos acham até hoje, que Israel é superior a todo mundo. Ao invés de abençoar, eles querem
trazer para eles. Então, essa é uma decisão completamente equivocada, do ponto de vista cristão. Do ponto de vista dos judeus, obviamente que eles vão gostar. Mas se você fizer do ponto de vista da fé cristã, completamente equivocado. Como eu disse, é uma decisão política e econômica. Nada de profecia, nada de Bíblia, né? Então o protestantismo ele precisa resgatar esse caráter de olhar a Bíblia e falar, olha, isso não tem nada a ver com a gente. Donald Trump fez uma decisão, toma uma decisão, né? Do seu estilo, né? Aquele estilo dele, de querer se mostrar, aparecer na mídia, etc. E tal, com o intuito econômico e político para agradar os judeus, que ali é um grande centro político e econômico, né? O dinheiro corre ali, é um capital, é um lugar estratégico para que possa então beneficiar. Que pena que eu tenho visto algumas pessoas apoiar essa decisão. Porque se Deus tem um lado, ele está do lado dos pobres, dos sem terra, dos oprimidos. E hoje eu posso afirmar para você que Deus está do lado dos palestinos. Deus está do lado deles. Porque o que estão fazendo com os palestinos não é coisa que se faça. O que Israel faz com os palestinos lá descumpre uma decisão. A decisão que favorece eles de um lado e beneficia os outros, mas eles descumprem a outra parte. Né? Querem explorar, querem massacrar. E aí com o apoio da superpotência, sobretudo dos Estados Unidos. Então, é uma questão para a gente pensar nisso, né? É uma questão para a gente pensar. Se nós somos cristãos de verdade, nós temos que olhar com mais carinho para os palestinos, que é um povo sem terra, que é um povo que foi ali, foi expulso da sua terra e não teve o direito de construir um Estado nacional. Então, do ponto de vista da teologia, isso é um equívoco. Um equívoco do ponto da teologia cristã. Da neo-judaizante, aí eu já não respondo por isso. Então eu espero que esse vídeo possa ter ficado curto o suficiente para que a gente possa abrir o debate, né? Então um abraço a todos e a todas. Uma boa semana.